Diga amém, Jesus. A embarcação está pronta e o comandante está chegando. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Sim, ó. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Deus, firma tua aliança, me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, santifica minha vida, ó Senhor. Aleluia. Quem não aceitou Jesus, aceite enquanto há tempo. Quem não se batizou, já marca o seu batismo enquanto há tempo. Quem está longe, se reconcilie com o teu Pai. Diga amém, irmãos. Aleluia. Vamos lá. Se o meu povo, ó, se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Aí nós respondemos para Deus assim, então: Deus, firma tua aliança. Eu quero isso para minha vida. Me escolha como casa e me separa para ti. Deus, sou tua morada, vem santifica minha vida, ó Senhor. Deus, Ele habita em nós. Me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, vem santifica minha vida, vem, ó Senhor. Levante as suas mãos e declare: Deus. Que bonito aí, Marcão, que lindo. Me escolha como casa, me separa para ti. Deus, sou tua morada, santifica minha vida, ó Senhor. Santifica minha vida, ó Senhor. Santifica minha vida, meu Senhor. Aleluia, bem forte que é para Jesus. Aleluia.
Estenda as mãos para as crianças. Pai, abençoe as tuas crianças. Dos tais é o reino dos céus. Usa as tias, meu Pai, para ministrar a tua palavra ao coração dessas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Palmas para Jesus. Podem sentar. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Pastor, como é que eu acho essa canção no YouTube? Você não vai achar no YouTube essa canção. Essa canção Deus deu para mim. Um dia eu estava no altar, gente, e aí estava um irmão tocando. Ele estava tocando, e era uma outra música que ele estava tocando. E eu estava com a Bíblia aberta assim, em 2 Crônicas 7,14. Ele tocando, e eu lá, pegando, fazendo, vi aquilo no meu coração. Aí ele parou e falou, não, continua. Eu, aí fui, liguei o celular para gravar, para a gente não esquecer. Aí fui, se o meu povo que me chama pelo meu nome. É Deus falando com a gente, ó. Se humilhar, orar, buscar a minha face. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, dos céus perdoarei, dos céus eu sararei a sua terra. Eu falei, irmão, olha que da hora, Deus está dando aqui. Pá. Aí Deus deu essa parte. Aí eu gravei, marquei. Eu falei, mas está faltando alguma coisa. Depois de um mês, a gente estava de novo no altar. E eu fui olhando aquela palavra. Já sei. Vamos responder para Deus o que Ele está falando com a gente. Vamos falar sim para Ele. Vamos corresponder àquilo que Ele quer ouvir. E aí a gente correspondeu. Então, Pai, firma a tua aliança. Eu quero aliança contigo. Me escolha como casa. Me separa para ti. Eu sou morada do teu Espírito. E aí a gente foi ali e saiu essa canção. Foi gravado já pela Maiquele Santos. E agora cantando essa canção com vocês. Vai chegar um dia que vocês vão ouvir essa canção em tudo quanto é igreja. O povo ali firmando com Deus. Não um evangelho meia boca de hipergraça, não. Mas um evangelho de compromisso, de conversão, de alinhamento com Deus. Amém, Jesus? E sabe que na canção aqui a gente vai cantando e vem umas coisas no nosso coração, como se a gente tivesse subido na rampa da arca. Eita glória! Olha, irmão, vamos orar, vamos ganhar alma, gente. Ontem eu tive a reunião ministerial, falei, gente, Deus nos chamou, não é para a gente ficar chorando pelas nossas lutas, não. Deus nos chamou, não é para a gente ficar perdendo tempo com contenda, com isso, com o irmão, com isso, com aquilo outro. É para a gente ganhar almas para Deus. Eu estou desesperado para ganhar almas para Deus, porque o tempo está ficando cada vez mais curto. Você que está em casa, se entrega para Jesus. Tudo isso aqui vai ficar. Deus vai te sustentar até o dia da volta dele. Deus vai cuidar de você. Mas se entrega para Jesus, porque só em Jesus há salvação. Diga amém, Jesus. Só em Jesus há o quê? Salvação. Hoje eu quero falar com vocês, irmãos, sobre o segredo das vestes de Jesus. Na verdade, o tema da nossa mensagem, pode colocar aí, conheça a verdadeira fé que transforma vidas. A verdadeira fé que transforma vidas. Antes de colocar aí essa lição que nós preparamos, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 5, no versículo 25. Marcos 5, 25. Olha só. Quem achou, diga amém. Marcos 5, 25. E certa mulher que tinha 12 anos tinha um fluxo de sangue. Aqui fala sobre certa mulher, não dá o nome dessa mulher. Por quê? Essa mulher aqui, irmãos, ela é a igreja. A igreja antes de Cristo, que tinha um fluxo de sangue. O que é o sangue? O sangue é a vida. Nós não tínhamos vida sem Cristo. Nós perdíamos a nossa vida sem Cristo. Nós não tínhamos salvação por nós mesmos. Quando o Senhor ele fala da mulher, o Senhor ele trata a igreja como sua noiva.
Ele traz a figura da mulher para representar a igreja. Em Apocalipse, ele fala que o diabo se levantaria contra a mulher. A mulher é a igreja. Só que a mulher venceria e vence o diabo. Porque a mulher está em Cristo, a mulher está em Deus, a mulher é a igreja, a mulher é o povo salvo de Deus. Então essa certa mulher, por que eu falo que é a igreja, é profético? Porque traz o tempo que essa mulher ficou doente. E esse tempo que essa mulher ficou doente, foram 12 anos. E o 12 na Bíblia significa número de governo. Você pode observar, quantos apóstolos nós tivemos? 12. Quando um morreu, ficaram 11? Não. Teve que substituir. Quantas fontes de águas? 12. Quantas tribos de Israel? 12. Então o 12 significa o quê? Governo. Guarde isso no seu coração. O 12 significa governo. Nós não temos 12 meses no ano por acaso. E quando nós aceitamos a Jesus, nós deixamos de estar debaixo do governo do príncipe das trevas desse mundo, para passarmos a estarmos debaixo do governo de Jesus Cristo, de nosso Senhor. É o governo do Filho do amor de Deus. Se você vê a Nova Jerusalém, tem quantas portas? 12. Tem quantos pilares? 12. As 12 portas levam o nome das 12 tribos, e os 12 pilares levam o nome dos 12 apóstolos. Então o 12 é o número perfeito de governo. Digam graças a Deus. Então essa mulher ficou debaixo de um governo, perdendo a vida, tentando resolver a sua situação de diversas formas e não conseguia. Ela recorreu a tudo que ela podia recorrer. Ela foi em tudo quanto é médico e nada adiantava. Ela ia de mal a pior. Era a vida de quem? Dessa mulher. Só que o governo dessa mulher mudou. Essa mulher foi liberta das trevas. E aqui representa a igreja que já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. Que já teve um encontro com aquilo que nós vamos ver aqui agora. Então essa mulher tinha 12 anos e ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia. Ela era uma pessoa contaminada. Ela não morava em Jerusalém, ela morava nos lugares de refúgio. Ela era uma pessoa que não poderia tocar em homem nenhum. Era uma pessoa que era privada de uma vida conjugal. Era uma pessoa que era privada da saúde. Era uma pessoa que padecia, e padecia muito. No versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, até financeiramente essa mulher padeceu. Não, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Aí vem o segredo dessa mulher. Ouvindo falar de Jesus. Irmão, só Jesus pode salvar uma pessoa e mudar a situação dessa pessoa. A fé verdadeira não é aquela que nasce de nós, mas é aquela que nasce em nós. Ela ouviu falar de Jesus, ela recebeu uma fé dentro do coração dela. E quando nós ouvimos falar de Jesus, isso gera uma esperança. Isso gera uma fé. E Deus mostra para a gente o fim. Deus mostra onde nós iremos chegar. Mas Ele não mostra o processo. Por isso, se você sabe o que Deus tem para a sua casa, que é a salvação da sua casa, não se perca no processo. Porque às vezes você tem uma palavra, essa palavra foi dada para você, e Deus já mostrou a sua casa na presença de Deus, entrando na arca com você. Mas o momento hoje não é assim. O momento hoje parece que essa pessoa está caminhando para a bancarrota de mal a pior, e que essa pessoa vai se perder na vida que ela leva. Mas o que Deus te mostrou? Qual foi a fé? O que você ouviu falar de Jesus? Porque o que você ouve falar de Jesus tem que ser maior do que o que você ouve falar da pessoa. Vou repetir. O que você ouve falar a respeito de Jesus, que é a palavra revelada no seu coração, tem que ser maior na sua vida do que você ouve falar daquela pessoa. O que aquela pessoa está fazendo ou o que deixa de fazer. Você tem que conservar dentro do seu coração o que você ouviu falar de Jesus. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou onde, gente? Nas suas vestes. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei.
E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder desse mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Então essa mulher, ela não podia tocar em Jesus, ela não podia tocar no corpo de Jesus, ela não podia tocar em homem algum. Se ela tocasse, ela seria apedrejada. Mas essa mulher tinha uma fé, e a fé dirige você, a fé lhe dá entendimento. A fé mostra como você tem que agir. Irmãos, é diferente a pessoa tocar em mim e diferente a pessoa tocar na minha roupa. Correto? Ela tocou nas vestes de Jesus, e o próprio Senhor Jesus testifica isso. Quem tocou nas minhas vestes? E na hora que ela tocou nas vestes de Jesus, naquele momento, saiu poder. Saiu o quê? Poder. Saiu virtude. Agora, o que tem nessa veste que saiu virtude? Pastor, o senhor é contra uma pessoa fazer uma campanha assim? Não, porque Paulo pegou os lenços e aventais, levou o seu corpo, consagrou e entregou aos enfermos. Os membros da igreja levaram para os enfermos, as pessoas que tinham doença foram curadas, as pessoas que tinham demônios foram libertas, não pelo pano, mas pelo poder que estava ali, pela oração de Paulo, pelo ato de fé. Não acho errado não, mas essa veste de Jesus não tem a mesma, vamos dizer assim, não é o mesmo ensinamento que as vestes de Paulo. Essas vestes de Jesus, ela traz segredos que eu acredito que poucas pessoas sabem. Mas eu quero que você espalhe isso para todo mundo. Diga amém, Jesus? Para todo mundo. O que tinha nas vestes de Jesus que mexeu, que curou essa mulher, que mudou o governo que estava sobre ela? Existiam algumas franjas nas vestes de Jesus. Isso aqui é um talit usado pelos judeus. Só para você entender, eu vou mostrar aqui. É um talit usado pelos judeus. Exatamente assim, ó. Essas franjas tinha nas vestes de Jesus. Foi exatamente nessas franjas que essa mulher tocou. Agora vamos ver o mistério disso. E vamos ver verdadeiramente onde nós devemos tocar, para que o nosso ambiente de governo mude. Amém, Jesus? Para que tudo mude. Aí no slide agora, no primeiro, diz assim: qual o objetivo das franjas? Qual o propósito disso? O que tem de tão forte nas franjas de Jesus, das vestes de Jesus, perdão? Olha lá. Fala aos filhos de Israel, números 15, 38, 40. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas de suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais. Não seguireis o vosso coração, e nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais. E santos sejais ao vosso Deus. Números 15, 38, 40. Então veja bem, o Senhor Deus manda que o povo de Israel fizesse isso, essas franjas, para que todas as vezes que eles olhassem para as franjas,
eles lembrassem dos mandamentos de Deus. Tem muita gente que prega que Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu a lei. Ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Se você olhar a Bíblia Sagrada, você vai ver Adão lá no Éden. Deus me deu isso de manhã, quando eu acordei. Quando Adão estava no Éden, existia a lei de Moisés? Sim ou não? Não. Mas existia princípios? Existia mandamentos? Existia uma palavra, uma vontade liberada de Deus para Adão e Eva? Sim. Existia ali um campo onde eles poderiam usufruir de tudo, verdade ou não é? Mas existia uma proibição. E essa proibição é para o próprio bem deles. O que eles fizeram? Eles ultrapassaram o limite deles. E a Bíblia fala que Deus é como um fogo, um muro de fogo à nossa volta. E se nós ultrapassarmos esse muro, uma serpente vem e nos morde e nos pica. Então existe ainda hoje, mesmo na graça, a consequência de pecado. A gente vê isso notoriamente por aí. Deus não nos salvou para a gente viver andando segundo o nosso coração e nem segundo os nossos olhos. E andarmos nos prostituindo por aí. Se estamos debaixo do governo de Deus, o Senhor Deus, Ele é organizado. O Senhor Deus, Ele traz princípios. O Senhor Deus, Ele tem a parte dEle na aliança conosco. Mas Ele não tem um governo bagunçado. Ele não tem. Tem muita gente que fundamenta não dizimar por causa da lei de Moisés. Mas o dízimo começou na lei de Moisés? Sim ou não? Não. Começou em Abraão. É princípio de fé e não de lei. Foi ratificado na lei e foi ratificado no Novo Testamento. Jesus mesmo disse isso. Mas as pessoas, elas não atentam para aquilo que para elas custe alguma coisa. Irmãos, tem muita gente vendo Deus de uma forma diferente, achando que Deus vai impressionar essa pessoa de uma hora para outra. Deus corresponde à nossa fé. Deus nos dá fé, a gente corresponde a essa fé e coloca a fé em prática, e Deus corresponde à nossa fé. Se você ouve a palavra de Deus e você não corresponde à palavra de Deus, pode esquecer. Você é de Deus, mas a sua fé vai ser morta. A nossa atitude de fé é que provoca os céus. É que provoca Deus. O Senhor poderia chegar e falar assim: Lázaro, vem para fora. E a pedra, e ele sair, não poderia? Mas ele vira para Marta, ele vira para os outros que estavam ali e diz: tirai, pois, a pedra. Deus, Ele sempre nos coloca como participantes nos milagres que Ele faz. Ele pergunta: você crê? Tem coisa que Deus só vai falar assim: você crê? Mas tem coisa que Deus vai pedir os 7 pães e 2 peixinhos, para que a multiplicação aconteça. Agora, o povo de Israel tinha que olhar para as franjas. E o povo de Israel, eles tinham que andar com o temor de Deus no coração. Diga amém, Jesus. Com o temor de Deus no coração. E foi nessa franja que essa mulher tocou e a vida dela mudou. Continue, por favor. Próximo. Significado. Para entender isso, precisamos nos aprofundar um pouco mais nos aspectos simbólicos desse preceito, o tzitzit. Pelo seu nome e maneira com que estão ligados à roupa, alude aos 613 preceitos de Torá. As franjas ficavam nos 4 cantos das vestes, frente, trás e laterais, sendo em cada lado 8 fios, com 5 nós, sabendo que, no hebraico, as letras têm valor numérico. O valor numérico da palavra tzitzit é o quê? Quanto que é? 600. Olha só.
Deus explica tudo dentro da sua palavra. Ele está falando para o povo de Israel: olha, vocês precisam atentar para aquilo que eu falo. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para os nossos dias. Pastor, tem muita coisa na lei que hoje não vale para nós. É verdade. Mas a graça não é preceito para viver uma vida desregrada. Deus sempre foi Deus de princípio. Assim como dentro da sua casa, você não aceita que a sua casa seja bagunçada. É verdade ou não é? Sim ou não? A Bíblia fala, irmãos, que uma terra boa, que é a terra que produz o fruto quando a palavra cai, essa terra, ela conserva a palavra dentro do coração dela, e o coração dela é honesto. Sabe o que significa honesto? Significa uma pessoa de caráter segundo aquilo que a sociedade exige. Coisa séria isso aqui. Então Deus é a favor da moral. Hoje em dia, se você prega algo, irmãos, que traz a questão moral, muitas pessoas falam: esse pastor está doido, nós estamos no século 21. Não é assim? Né? Tem muita coisa que mudou. Pode ter mudado para os homens, mas para Deus permanece o que está escrito. Um coração honesto é um coração dentro da moral. É um coração que tem caráter. É um coração que o homem honra sua mulher, que a mulher honra seu marido. É um coração em que os filhos obedecem seus pais ainda hoje. É um coração em que os pais não despertam a ira dos seus filhos ainda hoje. Diga amém, Jesus. É um coração em que a pessoa, ela não vive com mentira para levar proveito. É um coração em que a pessoa não se aproxima de outro para prejudicá-la, para tirar um pouco daquela e colocar no seu bolso. A terra boa, irmãos, é essa terra. E essa terra, quando a palavra de Deus cai nela, essa pessoa também é o quê? Perseverante. E o fruto de Deus nasce nessa pessoa. Então, falando aqui sobre o significado das franjas, né? Ainda que traz um ensinamento falando sobre as leis de Moisés, Jesus veio para cumprir a lei, ele cumpriu a lei. E a palavra de Deus diz em Efésios 2:8, que ninguém é salvo pela obra, nós somos salvos pela graça. Mas a graça só chega na nossa vida se nós agirmos pela fé. E fé significa fidelidade. Então a vida de um cristão tem que ser uma vida de fidelidade a Deus. Uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de compromisso, uma vida de aliança. Uma vida de uma pessoa grata. Como Jesus curou os 10 leprosos, um voltou para agradecer. Um voltou para agradecer. Isso é uma vida cristã. E no versículo 10 de Efésios, capítulo 2, ali fala que Deus preparou algumas obras para que nós salvos andássemos por ela. Então existe um caminho que é o caminho de Deus. E o caminho de Deus é tudo que é revelado para nós dentro da sua palavra. E Deus resume tudo isso em duas coisas: amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Amar a Deus é aquele que ouve a palavra e obedece. E amar o próximo, quem ama a Deus já serve o próximo. É uma consequência. Quem ama a Deus já ama o próximo. Quem respeita a Deus vai respeitar o seu próximo. Ele vai ver uma pessoa da idade dele e vai falar assim: vou respeitar essa pessoa, que é como se fosse a minha irmã, sou casado. Vai ver uma pessoa mais velha, vou respeitar essa pessoa como se fosse a minha mãe, como se fosse a minha avó. Vai ver uma criança, não vai se aproveitar da inocência de uma criança. Ele vai dizer: vou respeitar essa criança como se fosse a minha filha, como se fosse o meu filho. Então, respeitar a Deus, automaticamente a pessoa respeita o próximo. Isso é um coração bom, um coração honesto. E um coração que conserva a palavra de Deus dentro dele. Então Deus estava ensinando para os judeus: olha, quando vocês olharem para essas franjas, vocês lembram do que Deus está falando. Porque entre essas franjas, a gente vê aqui, irmãos, que ela fica nos 4 cantos das vestes, que significa o quê? O alcance do evangelho: norte, sul, leste, oeste. É o que Deus quer fazer.
A gente vê também, irmãos, que tem 5 nós e 8 fios. Mas aí a gente vai ver um pouco mais à frente. Eu poderia fazer um resumão aqui, mas eu quero ler para você. Vamos lá, continue. 5 nós representam a Torá. O que significa a Torá? Os 5 livros de Moisés. Quais são os 5 livros que Moisés escreveu? De Gênesis a Deuteronômio. Ali está a base do governo do Antigo Testamento sobre as tribos, sobre Moisés, sobre todos eles. Que é para nós hoje o quê? A pregação da palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém, Jesus? 8 fios, isso aqui é muito forte. Significa, os 8 fios sugerem os 8 órgãos do corpo que estimulam o homem a pecar. Então, Deus está falando para os judeus, olha, quando você estiver em tentação, pega esses fios aqui e começa a olhar para eles. Vocês sabem o que eles significam? Existem parte do nosso corpo que são entradas para o inimigo se alojar e destruir os nossos sonhos. O diabo ele só vai fugir de uma pessoa que se sujeita a Deus, irmãos. Só vai fugir de uma pessoa que se sujeita a Deus. É muito bom quando a gente chega num lugar. Está chegando. Está chegando. Você está chegando. E quando você está chegando, o inimigo já foi embora. Eu ia falar vazou, né? Já foi? Por quê? Porque ele não consegue ficar numa casa quando o homem é sacerdote de verdade, quando a mulher sábia de verdade, quando os filhos honram os pais. Até o cachorrinho é preservado. Então, sabe onde está a verdadeira libertação? Não está simplesmente na oração de um homem, de uma mulher, de um super ungido. Está em você cuidar desses fios que estão na sua vida. Porque antes de orar, o Senhor Deus fala o quê? Vigiar. E olha só as entradas, olha só esses órgãos, os ouvidos. Irmão, alguém vem falar mal de alguém para você? Alguém vem falar nudez de alguém para você? Feche os seus ouvidos para isso. Alguém vê um escândalo de um pastor, de uma pastora, de um membro de uma igreja, o vizinho lá da rua, e vem querer falar com você a respeito da vida dele? Sai fora disso daí. Você vai se contaminar. E tem coisa que não parece fofoca, mas é. Existe uma trindade satânica. Me contaram, me disseram e me falaram. Eu não sei não, mas me disseram. Sabe, me falaram. Ó, você não sabe o que me contaram. Cai fora disso daí. O ouvido. Cuidado, você solteira, com aquele cara que vem com as conversinhas furadas. Irmão, o nosso ouvido a gente tem que vigiar tanto, mas tanto, mas tanto, mas tanto, que é provado até por Deus, que nós recebemos dentro de nós e somos formados por aquilo que nós ouvimos. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim. Então cuidado com os seus ouvidos. Coloca a mão no seu ouvido. Fala assim comigo: Senhor Deus, guarda os meus ouvidos daquilo que não é do Senhor. Me dê discernimento. E se entrou algo, Deus, na minha vida, através dos meus ouvidos, me perdoa. Que caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Qual é a outra parte do corpo? Os olhos. Geralmente quando você olha para algum lugar, ou para alguém, já logo vem um pensamento. Já percebeu isso? Tinha uma senhora que ela acordava cedo, era muito dedicada, ela ia para a varanda e ficava olhando a vida dos outros. Era muito esforçada ela.
Acordava cedo. Devia dormir até às 11, né? Um negócio desse. Aí... E aí ela olhava sempre, tinha uma vizinha ali que ela conhecia, a vizinha era da igreja. E ela ficava olhando e o marido da vizinha saía para trabalhar, encostava um rapaz de moto e entrava na casa dela. E ela olhou aquilo e ela deduziu o quê? Está traindo o marido. E aí ela saiu contando para a igreja inteira. Me contaram, me disseram, me falaram, eu vi. Não me disseram nem me contaram. Isso aí é a quarta trindade, eu vi com os próximos olhos. E saiu contando para todo mundo, contando para todo mundo. E um dia a pessoa não se contenta, tem gente que não se contenta, né? Aí encontrou essa senhora no mercado e falou assim, oi, tudo bem? Você sabe que, né, vizinho, eu moro em frente à sua casa. Falou, sei, vizinho, você mora lá. Eu vejo você lá na janela, lá, tal, de manhã, tomando seu cafezinho, olhando para a paisagem era ela. Falou, então, e eu percebo também, seu marido sai cedo, né? Sai cedo. E aquele rapaz que vem depois que entra na sua casa? Eu não conheço ele. Eu falei, meu irmão. É que o meu marido e meu irmão eles são brigados. Infelizmente eu estou orando por eles. Vizinho, quando você for orar, ora por ele, vizinha. A vizinha foi com a cara no chão, já tinha difamado a mulher em tudo quanto é lugar. Irmãos, vou te ensinar uma coisa. Existem 3 coisas na vida de um homem de Deus que você nunca deve tocar, senão você paga o preço. A família de um homem de Deus, porque Deus, Ele é um Deus de família. A honra de uma pessoa, porque mais digno do que a prata e o ouro é o bom nome. Nunca toque. E a unção, porque a unção não é da pessoa, a unção quem Deus foi Deus. Nunca toque. Ah, me disseram, me falaram, não quero saber disso não. Ah, mas você é mal educado e você é fofoqueiro. É. Não é verdade? E aquela pessoa, né, que fica assim, o que será que aconteceu? Né? Não vi mais o fulano, o que será que aconteceu? Não é da minha conta, não é da sua conta. A gente tem tanta conta para pagar, a gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem que ganhar almas para Jesus. Diga amém, Jesus. E a gente fica olhando para essas coisas, aí o que acontece? A gente deduz um monte de coisa onde não tem, aí nossa adoração não é aceita, nossa obra não é aceita, nosso louvor não é aceito, porque a gente só encontra Deus se a gente buscar de todo o coração. Cuidado com os olhos, coloca a mão nos olhos. Fala, Senhor, perdoa, Senhor, se eu tenho colocado coisas más diante dos meus olhos. Limpa os meus olhos, me dá a tua luz, o teu entendimento, em nome de Jesus. Amém, Jesus? O que mais, gente? Olha só o que diz mais aqui, a boca, eita glória. A boca é top, hein? A boca é o que vai levar as coisas para o ouvido, né, irmão? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque uma palavra lançada é como penas numa montanha. A Bíblia fala que o que contamina não é o que entra, o que contamina é o que sai. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, para a gente não matar uma pessoa. Não matar uma pessoa. Às vezes, uma pessoa demora até para vir num culto. Às vezes a pessoa não está tendo nem dinheiro para comer em casa. Às vezes a pessoa não tem nem condições de pegar um Uber, está caro. E ligar para a pessoa para patrocinar o Uber dela, ninguém liga. É ou não é? Mas quando a pessoa chega e fala, oi irmão, está desviado? Cuidado com a boca. Oi irmão, turista agora? Cuidado com a boca, porque a boca mata. E a boca dá vida. É muito mais fácil chegar e falar assim, oi irmão, que bom que você veio, estava com saudade de você. Está precisando de alguma coisa? Tem acontecido alguma coisa com você que eu possa te ajudar? A gente tem que tomar cuidado. A gente percebe isso porque existem pessoas que têm a sua particularidade com o pastor, né? E fala para o pastor, pastor, minha situação é essa, essa, essa. Vamos estar orando por você, irmão. Não, irmão, você vai vir sim.
Vê quando vai, vamos lá. Você vai vir sim. Te ajudo. E o outro que não sabe de nada, não sabe o que está acontecendo no coisa, fica deduzindo coisa, cuidando da vida dos outros. Uma certa feita, a Kátia, cadê a Kátia? Está aí? Olha lá a Kátia. A Kátia mora lá no Estrela do Sul, né? Do Norte, onde é? Do Sul? Eu não sei, é Campo... Monte Castelo? É Monte Castelo. São Francisco. Mas você morava mais longe, não morava? Lá nos predinhos lá, né? Lá embaixo lá. E a Kátia, ela vinha do trabalho, chegava atrasada no culto. Você pode observar. Até hoje, quando ela chega cedo, ela já está acostumada a fazer isso. Ela entrega água atrasada. Mas eu estou brincando com a Kátia. Aí ela chegava atrasada, mas ela vinha tal, aquela correria, entrava, orava, tudo, né? E ela vinha e colocava água para a gente beber. Vou beber água aqui, Deus te abençoe, o galardão, receba aí, ó. Aí, Kátia, a Kátia estava aqui. Eu estou falando porque ele já sabe tudo. E aí uma irmã que não sabia de nada, chegou na outra irmã e falou assim, nossa, a Kátia não aprende mesmo. Só chega atrasada. Toda hora, parece que ela quer aparecer na live. Parece que toda hora coloca água atrasada. Toda hora. Aí a irmã que ouviu isso falou assim, quem? A Kátia. Ah, vem cá, irmã. Foi. Vem cá, Kátia, foi. A irmã quer falar um negócio para você aí, ó. Não é para mim, não. Nunca mais a irmã falou para ninguém. Se a igreja se santifica, aquele que usa de engano não permanece. Sabia disso? Não permanece. Não permanece. E está certo o que essa pessoa fez. Ai, pastor, mas eu não consigo fazer isso. Mas deveria conseguir. Porque senão você vai ser rodeado de pessoas que vai te contaminar com a boca delas. Tem que ter gente com boca santa do nosso lado, irmão. Com boca abençoada do nosso lado. A palavra de Deus diz que quando Jairo estava indo para sua filha ser curada, Jesus permitiu que João, Pedro e Tiago estivessem ao lado dele. Mais ninguém. Mandou todo mundo se afastar. Quando você estiver passando qualquer momento difícil, você tem que tomar cuidado com a boca que você ouve. E com a sua boca, segundo aquilo que você fala. Alguém chega assim e fala assim, tem que resolver isso aqui, tem que fazer isso aqui. Ah, não quero saber, eu quero que o negócio pegue fogo mesmo. Está amarrado em nome de Jesus. Isso não pode sair da boca de um pastor, isso não pode sair da boca de um obreiro, isso não pode sair da boca de um membro da igreja, isso não pode sair da boca de um filho de Deus, não, irmão. Está amarrada essa língua não pode prevalecer. Quando eu falo essa língua, não é a pessoa, é o que ela está proferindo. A língua tem poder para matar e tem poder para viver. Jesus está dizendo, olha os fios. Está olhando? Tô. Então, a tua boca está aqui, cuidado com ela. Cuidado com a sua boca. Coloca a mão na boca. Não sei como é que você vai falar com a mão na boca, mas... Diga assim comigo, Senhor Deus, assim como o Senhor fez com Isaías, faça comigo também. Envia, meu Deus, a brasa do teu altar. Toca nos meus lábios e purifica os meus lábios. Alinha a minha boca com a boca do Senhor, em nome de Jesus. Diga, perdoa, Senhor, a minha boca, em nome de Jesus. Irmão, cada parte que nós estamos orando, o inferno está sendo derrotado. Amém, Jesus? O que mais, pastor? O nariz. Diz que crente não bebe, mas come. Glutonaria também é pecado. A gente tem que ter moderação. Às vezes a pessoa não está nem com vontade de comer. E ela come. Eu era assim. Eu me libertei depois de quase 20 anos de igreja. Já pregando o evangelho. Não tenho vergonha de falar, não. Estou falando para você ver que ninguém é perfeito. Mas o que Deus permitiu para eu começar a me cuidar? Que a ferratina aumentasse, que a diabetes chegasse, que um monte de coisa chegasse.
É o diabo, pastor. Tem coisa que é o diabo, mas tem coisa que é a gente, irmão. É verdade ou não é? Agora, você tem que se privar de tudo? Você pode comer de tudo, mas moderado. Mas não tudo. É legal isso aí. A pessoa vê lá a torta, ele quer comer a torta inteira. Gostei. Foi melhor que Guianás, agora eu vou subir. Verdade, irmão. Você tem que ter domínio próprio. Amém, Jesus? Olha, quando você está sendo dono do seu corpo, dono da sua alma, você dita, o seu espírito dita o que você vai fazer. Não é a sua carne que dita o que você vai fazer, e nem a sua emoção que dita o que você vai fazer. É o seu espírito ligado com o Espírito de Deus que determina o que você vai fazer. E isso mostra uma maturidade espiritual sobre a pessoa. Vamos treinar o nosso espírito. Vamos treinar. Tem gente que mesmo que o médico fale, ele não consegue. Meu pai, por exemplo, morreu 40 anos. O médico falou para ele assim, ó, seu Valdeci, se o senhor continuar bebendo, o senhor não vai ter 3 anos de vida. A hora de o senhor parar para tentar salvar alguma coisa. O que ele fez? Se entregou. E aquela pessoa que usa aquela camiseta? Cigarro mata aos poucos. Aí a pessoa fala, Deus abençoe, e vira e fala assim, ó, também não tenho pressa de morrer. Está brincando com o templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala, irmãos, que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo será destruído por Deus. Quando a gente não cuida do nosso corpo, a gente abrevia a nossa partida. Tem gente que fala assim, pastor, morreu porque tinha que morrer. Será? Será que morreu porque tinha que morrer? Então, muitas coisas a pessoa colhe na velhice porque não se cuida. Faz uma academia, irmãos. Faz um esporte. A senhora faz um pilates. Sabe que o pilates é pior do que a academia. Academia você faz 4 séries com exercício. O pilates você faz uma série de 10 em cada exercício. No outro dia você está mais quebrado do que... Mas é bom para o nosso corpo. Amém, Jesus? Porque a vaidade, a sem vergonhice do homem, não está em ele fazer academia, está dentro do coração dele. É verdade ou não é, gente? É. Está dentro do coração dele. Eu falo que tudo que é puro, se os olhos da pessoa, se os olhos são puros, tudo vai ser puro para ela. Se os olhos de uma pessoa forem impuros, tudo vai ser impuro. Agora, você tem que saber também se o ambiente conduz você ou se você conduz o ambiente. Porque tem gente que tem que se enfiar na igreja pelo menos por uns 3 anos para poder sair por aí e fazer academia. Porque a pessoa é muito fácil de se influenciar. É muito fácil. Pastor, eu parei de beber, mas se eu passo lá onde estão meus amigos, eu caio. Então não passa. Porque você ainda não tem o domínio próprio. Então se consagre, porque daqui a pouco você está passando lá e orando por eles. Carregando eles para ir para a igreja. Diga amém, Jesus. Sendo uma bênção. E não fazendo o nome de Jesus ser envergonhado lá, tomando cerveja com ele, bebida com ele, se embriagando com ele, deixando a mulher em casa, chegando de madrugada e acha que está com Deus. Está com Deus aonde? Mas Jesus transformou a água em vinho. Meu irmão, o membro que fala isso, ou o pastor que fala isso, seja lá o que for, eu provo para você na Bíblia, que essa questão da bebida não é para povo de Deus. Não é para povo. Não é a mensagem de hoje, mas eu posso pregar um dia só sobre isso. Um dia eu preguei sobre isso e a gente ficou com raiva de mim. Com raiva de mim, você acredita? Porque tem gente que não quer ouvir o quê? Verdade. Mas Jesus falou para mim assim, ó. Quer ouçam ou quer deixe de ouvir. Pregue. 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 E pregue.
Se eu vou para a casa de Deus para ouvir Deus, para eu impor para Deus o que eu tenho que fazer, eu não estou aqui para ouvir Deus. Agora, se eu vou para ouvir Deus, eu falo assim: Senhor, expurga de mim o que me é oculto. Quem pode, Senhor, compreender os seus próprios erros? Deus, abre os meus olhos espirituais. Senhor, me dê a tua palavra para que eu venha conservá-la no meu coração, para eu não pecar contra ti. Deus, ensina-me os teus caminhos e eu andarei por ele, porque até então eu tenho andado pelos meus caminhos. É diferente, irmãos. Então vamos se dobrar diante de Deus e tomar cuidado com o nariz. Põe a mão no nariz. Diga: Senhor, muito obrigado por todos os alimentos que o Senhor tem deixado para nós. Mas me dê moderação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Qual outro fio? Mãos, pés, genitais e coração. Mãos são o quê? As atitudes. E os pés? Onde eu piso. Eu tomo uma atitude e piso. Isso pode me contaminar. Isso pode me santificar. Onde que Moisés pisou? No Monte Sinai. O que Deus falou para Moisés? Tira a sandália dos pés, porque o contato que você está tendo com esse lugar é santo. Então o que Moisés recebeu ali? Santidade. Quando Moisés ele sai, daquela consagração com os mandamentos, ele sai com a palavra, ele desce, as pessoas não conseguem olhar para o rosto de Moisés. Por quê? Porque a glória de Deus está com ele. Agora imagine uma pessoa que ela vive, irmãos, de uma forma, vou correr um pouquinho aqui, ela vive tendo relações sexuais com todo mundo. Imagina, você acha que essa pessoa, o que ela traz para dentro dela? Quais as alianças que ela faz? Irmãos, eu já fiz libertação de pessoas que estavam com sangue, contaminado em aliança de sangue, com vários parceiros. A pessoa, irmãos, pode até fazer de uma forma individual, em qualquer culto que você quiser, você e Deus, coloca num papel, todas as pessoas que você teve relação sexual, e que não foi abençoado por Deus. Coloca num papel, porque tem que quebrar essa aliança, irmão. Tem que quebrar essa aliança. Tem que quebrar essa aliança. Coloca lá o nome do fulano, o nome do fulano, vai colocando. É homem com homem, é mulher com mulher, é com cachorro, é com vacas. Coloca, vai colocando. Você acha que eu estou brincando? Eu não estou brincando não, irmão. Você não tem noção. É coisa séria. E naquele momento em que a pessoa está tendo aquilo, o próprio demônio está ali se procriando através daquela relação. Porque a única relação que Deus abençoa é marido e mulher. Casal. Amém, Jesus? Casado. Masturbação. Jogando filhos fora. A pessoa precisa colocar diante de Deus. Isso contamina. A prostituição age na vida financeira da pessoa, porque aquele que se prostitui vai mendigar um bocado de pão. Ela vai ter perdas na vida. As coisas não serão consistentes na vida de uma pessoa que vive uma vida dessa. São mãos, pés e atitudes. São atitudes, pés, onde ela caminha, E a genitália, usada de uma forma que não deveria de ser usada. Não deveria. E é uma coisa banalizada hoje. Mas desde aquela época, o Senhor já colocou nas vestes do judeu. O Senhor já mostrou para eles. Já mostrou para eles. O bispo deve ser marido de uma só mulher, hospitaleiro, não espancador, não dador vinho, não de torpe ganância. Uma pessoa que é líder de um ministério, ele tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado mesmo. Muitos, infelizmente, caíram, que não aconteça com nenhum de nós. Mas o justo ainda que caia não ficará prostrado. Se arrependeu de verdade, parou, e tem fruto do arrependimento, louvado seja Deus, foi um soldado que foi ferido e se levantou. Mas o bom, irmãos, é andarmos na presença do Senhor. Olha o que tinha nas vestes daquele homem chamado Jesus Cristo, um judeu,
porque ele veio como homem, filho de Deus. Tem que tomar cuidado. Pastor, eu não estou me libertando, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei. E no íntimo, quando ninguém vê, como é que tem sido a nossa vida no íntimo quando ninguém vê? Aí os olhos, internet, a genitália, deu para pegar aí. A pessoa vai pisando nesses ambientes espirituais e vai atraindo para si maldição. Vai atraindo para si maldição. Vai atraindo. Mas pastor, eu sou viciado, mas luta contra. Porque Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força, Ele vai te empoderar, você vai vencer. O que você não pode aceitar é a desculpa do diabo dizendo assim, ó, mas quem é homem é carne e não consegue ficar sem isso. A graça de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, vem para empoderar a gente. A Bíblia fala que a graça de Deus, ela nos capacita. Diga amém, Jesus. Então tudo que nós buscarmos diante de Deus em oração, Ele vai nos capacitar. Se Deus mandou a gente tomar cuidado e fazer isso daí, é porque Ele sabe que a gente pode. É que às vezes a gente olha na ótica humana. A gente está tão condicionado aquilo, que a gente olha na ótica humana. Meu irmão, mas eu já vi gente dar testemunho de que pediu para Deus, homem, falando de homem, que é o mais difícil. Deu testemunho, que chegou diante de Deus e orou, e buscou a Deus, e falou com Deus, e Deus deu graça para ele. A gente tem que tirar a contaminação. As franjas mostravam isso. E o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o quê? O coração. Irmãos, o diabo matou 2 pessoas no Novo Testamento, mas antes de matar, ele encheu o coração dessas pessoas. Foi Ananias e Safira. Não, pastor, foi Pedro que matou, foi o Espírito de Deus que matou. Tudo foi permissão de Deus. Mas se eles não permitissem Satanás encher o coração deles, não teria morrido. Guarde o coração. Guarde. Aquilo que não é de Deus, não é de Deus. Guarde o seu coração para a glória do Senhor. Digam graças a Deus. Fala para o seu irmão, o Senhor já está terminando. Fala para ele. O próximo. Assim a vista das franjas serve ao propósito de lembrar o homem e suas obrigações divinas, os 613 preceitos de Torá, e protegê-lo de cair vítima dos atos pecaminosos relacionados com os órgãos mencionados. Então, quando você olha para a palavra, você vigia. Você olha para a palavra, você vigia. E aquilo te permanece, faz você permanecer em pé. Amém, gente? Continue. Pode passar. Nos 4 lados, em qualquer uma das direções, leste, oeste, norte e sul, que nos voltemos, aludidas pela especificação da peça de 4 cantos. O tzitzit nos tornam conscientes da presença de Deus, sensibilizando o coração do homem e o despertando para um sentimento de temor e respeito a Deus. Então, quando você olha para a palavra, você respeita a palavra, você vai desejar viver a palavra. Continue. Em cada borda do talit encontramos 5 nós, ou seja, 20 nas 4 pontas, equivalente às mãos e o quê? E os pés, nos quais encontramos 20 dedos. Eu lembrei de uma pessoa, mas deixa para lá. Isso transmite, ninguém entendeu, né? Isso transmite a ideia de que todos os membros humanos encontram-se a serviço de Deus. Mãos, nossas atitudes, diga assim, eu vou servir a Deus. Amém, Jesus? Pés, nosso caminhar, diga eu vou caminhar na presença de Deus. Nós fomos feitos para servirmos a Deus, para adorarmos a Deus, para andarmos com Deus. Continue. É para louvor dEle. Isso aqui é forte demais. Quando a mulher do fluxo de sangue, voltamos para ela, ó. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla das vestes,
no tzitzit, do talit de Jesus, ela estava tocando na autoridade, no poder da palavra de Deus. Gente, você pode numa igreja, a pastor pode falar um monte de coisa forte para você, pode falar um monte de coisa que vai te emocionar, você pode dar pulo, você pode rodopiar, você pode fazer, irmão, tudo pode, você pode fazer isso aí. A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Mas se você não tocar na autoridade da palavra de Deus, você não tem mudança. Ó, se nós estivéssemos aqui, eu entregasse um versículo para você, só um versículo. Em todas as coisas são mais que vencedor. Posso fazer isso? Pode ter culto assim? Pode. Aí a gente orava, vamos orar, pá. Aí Deus podia manifestar um monte de dom aqui, poderia ou não poderia? Mas vocês iam aprender isso? O que muda a gente é o que a gente aprende. Amém, Jesus? É o que a gente aprende. Por que o povo foi destruído no passado? Porque faltou o quê? Conhecimento. A igreja de Corinto se movia em todos os dons, mas ela foi necessário ser ensinada. Ou seja, ela tinha todos os dons, mas ela tinha que ser ensinada a como se mover neles. Não sabiam, era uma bagunça, irmão. Um estava orando, o outro estava ali falando em língua, o outro estava interpretando, o outro estava lendo a Bíblia, o outro estava de joelho orando, o outro estava abrindo a Bíblia, o outro estava fechando a Bíblia. E Paulo veio só, o culto tem que ter ordem e se um fala, o outro espera. Se o outro, o outro fala. E assim vai. Amém, gente? A gente vai aprendendo com Deus, queridos? Vamos lá. Pois ela tinha consciência. Olha o que ela tinha. O que ela tinha? Consciência. Que estava impura e não podia tocar em Jesus. Por isso ela tocou na orla das vestes. E aquele ato foi profético. Diga profético. Pois já estava apontado para os dias em que pessoas e nações impuras teriam acesso ao poder da palavra, como profetizou Zacarias. Escuta o que Zacarias profetizou. Vai lá. Naquele dia, sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e das nações. Pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Irmão, Zacarias profetizou isso. Os judeus, todos eles tinham esse conhecimento. Todos eles sabiam que tinha nas vestes de um judeu. E o Zacarias profetiza e ele traz aí no número 10. Ele traz aí o número 10. O número 10 é o número dos gentios. O número 10 também é o número da paciência de Deus. Porque o número 10 é o alcance do evangelho. E pregado vai ser o evangelho em todo mundo e virá o fim. Quantas vezes o povo eles tentaram a Deus no deserto? 10 vezes. Deus falou: chega. Então o número 10 é o limite de Deus, mas o número 10 é o alcance da manifestação do evangelho. Porque 10 homens de diversas nações, línguas, povos, todas as línguas, tocariam nas vestes de um judeu. O que tem nas vestes? Diga assim: a palavra. Diga assim: a palavra. O que é pregado no mundo inteiro? Então eu sou um desses 10. Você é um desses 10. A pessoa que está lá no Japão, está ouvindo a palavra, é um desses 10. Está dando para entender? O que está lá no Chile é um dos 10. O que está lá na Bolívia é um dos 10. Existem pessoas no mundo inteiro tocando no poder, na autoridade da palavra, que não está concentrada justamente num talit hoje, mas está de norte, sul, leste a oeste, à disposição de todas as pessoas que estão buscando de todas as formas e estão perdendo a sua vida, estão perdendo sangue, estão impuras, estão fora da presença de Deus. E Jesus está dizendo: vem e toca no poder da autoridade da minha palavra, que a sua vida muda. É isso que Deus está falando conosco, e Ele profetizou isso. Você tem, continua lá o versículo onde estava. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens
de toda língua e nação, de todas as línguas e nações. É o evangelho, é o alcance da palavra de Deus por todo mundo. Por isso que Deus colocou no meu coração, IEF até os confins da terra. Porque essa é a vontade de Deus. E a minha palavra será pregada até os confins da terra. Amém, Jesus? Por isso que eu invisto em televisão, por isso que eu envio, quase que eu falei, o que ia acontecer aqui, deixa para lá. Meu Deus, segura minha boca. Porque a palavra de Deus é a única coisa que pode salvar você. Que pode salvar a mim. Quem não investe na pregação do evangelho não sabe nem quem é Deus. Não sabe nem quem é Deus para a vida dele, porque a vida dele só começa a ser transformada pela pregação do evangelho. A gente tem que abrir a nossa mente. Diga amém, Jesus. Abrir a nossa mente. Pegarão sim na orla dos vestidos de Jesus, iremos convosco. Olha só, nós só pegaremos não. Nós iremos contigo, Senhor. Nós vamos viver o reino de Deus aqui na terra. Vamos viver o reino milenar e vamos viver o reino eterno com o Senhor. Está terminando, continue. Você tem acesso à salvação, diga amém, Jesus. Você tem acesso à cura física, diga amém. Você tem acesso à cura na alma, diga amém. Você tem acesso à libertação, diga amém. Você tem o renovo espiritual, diga amém. Você tem conforto, diga amém. Você tem fortalecimento, diga amém. Você tem ânimo, diga amém. E você tem muito mais. Muito mais. Muito mais. Através do poder da palavra de Deus. Toque pela fé na orla das vestes de Jesus. Sabe o que é isso? Eu posso fazer um propósito para você tocar? Posso. Mas eu não vou fazer não. Você tem que aprender a tocar na palavra que você recebe. Teve um irmão que falou assim, pastor, você podia fazer uma campanha que o povo gosta disso. Eu falei, mas nem sempre a gente tem que dar o que o povo gosta. A gente tem que dar o que é preciso. Porque existem fases espirituais. Tem a fase que a gente é criança. Tem a fase que a gente é adolescente. E tem a fase que a gente cresce. Diga amém, Jesus. A palavra de Deus tem que bastar para você e para mim. Amém, Jesus. Tem que bastar para você e para mim. A gente tem que vir no culto para adorar a Deus, para ouvir a palavra e falar, hoje eu vou tocar numa palavra, hoje eu vou tocar no poder da autoridade da palavra que vai sair daquele altar, vai ser dirigida para a minha casa, vai ser dirigida para a minha família, vai ser dirigida para o meu emprego, vai ser dirigido para a minha vida espiritual, vai ser dirigido para a minha conservação de fé, vai ser dirigido para a minha cura no físico, na alma, vai ser dirigido para me sustentar na presença de Deus. Eu vou tocar nessa palavra, e quando eu sair da igreja, essa palavra não vai ser desprezada, essa palavra vai ficar guardada no meu coração, conservada num coração honesto, num coração bom. E quando o demônio vir contra mim com todas as tentações, eu vou perseverar sobre essa palavra e eu vou frutificar para a glória de Deus. Essa é a vida de um cristão. Vamos terminar. Você tem acesso, continue. Olha aí. Olha lá. Não, volta lá, volta lá. Leve a palavra a sério. E seja o quê? Em nome de quem? Agora coloca a figura. Fique em pé, igreja, por favor. Tem outra figura aí, não tem, querido? Olha lá. Olha que bonito. Olha que lindo isso aqui. Jesus é maravilhoso. Diga assim, essa aqui sou eu. É a noiva. Vamos falar de novo? Falar. Essa aqui sou eu. Volta a outra figura, volta a outra. Olha lá. Sabe o que ela tinha no coração? Se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Essa aqui somos nós. Mudado foi o governo dela, mudado seja o nosso governo. Agora, eu disse essa semana que liberaria quantas bênçãos para vocês? 4. Coloca aí. Marcos 5:34.
Por que eu falo que essa mulher, essa certa mulher, por que eu falo que ela é a igreja? Quem trouxe a figura de paternidade no Novo Testamento foi quem? Jesus, não foi? Sim ou não? Sim. Quando essa mulher disse o que ela fez, diante de todos, foi ela que tocou, mesmo temendo e tremendo. Jesus vira para essa mulher, a qual ele tinha chamado ela de certa mulher. Por que ele não chamou ela de filha no começo? Porque ela ainda não estava debaixo do governo do Filho do amor de Deus. Deu para entender? Ela ainda não tinha tido o encontro com o poder da autoridade, com a autoridade do poder da palavra de Deus. Mas quando ela toca, a Bíblia fala que todo filho de Deus recebe o poder. E o que saiu das vestes de Jesus? Um poder. Para transformá-la em uma filha de Deus. E aí Jesus vira para ela, a primeira coisa que Jesus fala é chamar ela do quê? Filha. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um filho de Deus. Aleluia. Ele não chamou ela de filha no começo. Chamou de certa mulher. Agora vira para ela e diz, filha. Aí vem a salvação, a graça. O que salvou ela? Foi simplesmente Deus falar assim, ó, você não precisa ter fé não, toma aí, a graça, a salvação é de graça, toma aí, foi isso? Não. O que salvou ela? A fé. Fé, fidelidade à palavra de Deus, uma vida de temor, não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de temor. Diga amém, Jesus? De temor. Aí ele fala, filha, a tua fé diga para o seu irmão assim, ó, é a tua fé que vai fazer a diferença. Terceira bênção, vai em paz. Irmão, aquela mulher não tinha nada, devia estar pálida, perdendo, a medicina naquela época, eu não sei como é que era, mas com certeza não tinha um recurso de hoje. Aquela mulher tinha perdido dinheiro, aquela mulher tinha perdido moradia, aquela mulher tinha se despido de tudo. E Jesus vira para a mulher naquela situação e diz para ela assim, ó, vai em paz. Você aceitou Jesus? Você se entregou para Deus? Você é filho de Deus? Você tem fé? A graça de Deus te alcançou, amém? Mas tem muita coisa para ser restituída, não tem não? O que Deus quer que você tenha no seu coração é ansiedade, perturbação na alma. O que Ele quer que você receba? Porque essa paz excede todo entendimento. Ela independe da situação que você se encontra. Porque Deus vai restituir você em tudo. A igreja é assim. A gente chega a arrebentar diante de Deus. E tem gente que olha para a gente depois que a gente tem um encontro com Deus e fala assim, como é que pode a pessoa nessa situação e nessa fé toda? É porque ela tem uma paz que não é dela. Deus deu. Que Deus conceda essa paz no teu espírito, no teu coração, para você chegar onde Deus quer que você chegue. Não fica vivendo a sua falta, não fica vivendo a sua luta. Viva a paz de Deus, viva a fé que Deus te deu. Você é filho de Deus, você não é qualquer coisa não. E as coisas acontecem no tempo de Deus. Diga amém, Jesus. Sem ansiedade, Deus vai cumprir. E que mais? Ela foi para ser curada. O que ela recebeu por último? A cura. Talvez você veio hoje por causa de um grande problema que você tem, mas antes da cura, Deus quer que você seja filho. Antes da cura, Deus quer que você tenha uma fé inabalável. Antes da cura, Ele quer que você seja revestido com a paz de Deus. E o resto é consequência. Ela recebeu o que ela buscou, mas ela recebeu muito mais. Eu não vim para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu não vim para a igreja para ser pastor. Eu não vim para a igreja. Eu vim para a igreja, irmãos, porque eu estava bebendo tanto, por isso que eu sou contra a bebida.
e a bebida destruiu a vida do meu pai, eu sou contra a bebida, eu não apoio ninguém a beber. Ninguém. Porque ninguém começa a beber de muito. Nem pode se embriagar, pastor. Desculpa, de farrapada, que ninguém bebe pouco. Ninguém. É minoria no mundo que tem um domínio de chegar ali e largar. Minoria no mundo. Então conversa. Conversa para fazer a obra da carne. Eu prefiro ser cheio do Espírito Santo. Eu não vim para a igreja para ser cheio do Espírito Santo. Eu vim porque eu não tinha controle das minha vida mais, com 19 anos de idade. Teve um dia que eu bebi tanto, que eu desonrei minha esposa, desonrei minha família, desonrei os pais, porque eu desonrei no sentido de quê? De dar vexame na casa da minha da mãe da minha sogra. E no outro dia eu parei, olhei para mim, olhei no espelho e falei assim, cara, você não tá bem não. Tudo que você condenava que seu pai fazia, você está fazendo tudo e pior ainda. Aí veio no meu espírito, minha mãe tinha me chamado um dia antes para ir para a igreja. Aí eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, vai ter culto domingo na igreja? Ela falou, vai. Eu falei, eu vou com a senhora. Ela olhou assim e falou, o que, meu filho? Porque eu era o improvável. Eu falei com ela isso no sábado. Na sexta-feira eu tinha falado para ela, sabe o quê? Ô mãe, que igreja, manda a igreja. Olha para mim, vê se eu tenho um cara de ficar em igreja. Eu vou tomar todas. Foi a vergonha. No outro dia eu falei com a minha mãe, procurei o meu sogro, procurei minha sogra, procurei a avó da minha esposa, procurei minha esposa. E falei, vocês me perdoam. A partir de hoje, vocês vão ver um novo Paulo. Ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava. Hoje eu sou respeitado na família toda. Os tios da Fabiana podem estar lá numa festa lá, bebendo, fazendo. Quando ele olha para mim e fala assim, cara, você mudou, hein, cara? Vem cá, deixa eu dar um abraço. Né, filha? Não é assim? Sim. Você não era assim, cara. Você mudou demais, bicho. Melhor coisa que você fez na sua vida foi Deus vai te salvar. Não falo de salvar, né? Foi Deus vai alcançar você também, meu irmão. Amém, Jesus. Se você precisar de mim, pode contar comigo. Eu não falo da bebida dele, não. Eu falo da bebida aqui, ó. Porque vocês são crentes, vocês estão na igreja. Lá eu falo do amor de Deus. Acho que a bebida vem depois. A libertação vem depois. Amém, Jesus? E aí, irmãos, eu fui para a igreja com a bermuda, um tênis, um boné e a camisa do Timão. Fiquei lá no fundo e eu via asas de anjo em todo mundo e vi um chifrinho em mim e um rabinho. Eu falei, eu sou o pior aqui dentro, não é possível. E aí eu ficava todo sem graça, tímido, magrelo, cheio encurvado assim, ó. E aí o pastor Sérgio, filho da pastora Maria José, estava adorando a Deus e ele estava com um livro chamado Novo Testamento. Geralmente tem em hotéis esse livro. Ele estava adorando e fazia assim com o livro. Novo Testamento, ele fazia assim com o livro, fazia assim. E ele não sabia dançar direito, eu dava risada, não dele, mas achava engraçado o jeito. Porque tem gente que nem minha nora, não sabe dançar, mas é engraçado dançando, sabe? Né, Norinha? Aí lá dançando assim, eu falei, que engraçado ele, né? E sorrindo, alegria, ele tudo fora do compasso, fazendo uns negócios assim. Eu achava engraçado. E aí ele desceu, que nem a pastora desceu hoje, e abraçou a irmã ali. Ele desceu, chegou perto de mim com um sorriso tão lindo, irmãos. E ele pegou e me deu de presente aquilo lá. Eu comecei a ler. Com um mês me batizei nas águas. Com um mês fui batizado com o Espírito Santo. Falei para a pastora, posso fazer a obra? Ela falou, mas já, moço? Eu falei, pastora, está queimando no meu coração. Com 3 anos de convertido, eu estava assumindo a igreja. E até hoje. Amém. Como Deus é tremendo, né, irmãos? Então Deus quer te levar muito além. Deus quer te levar muito além, muito além, muito além. Toca no poder da autoridade da palavra de Deus, porque ela vai te abençoar. Começa a ler os milagres de Jesus. Você tem dificuldade para ler a Bíblia? Vai ler Mateus, Marcos, Lucas, João. Lê Provérbios, lê os Salmos, lê as cartas de Paulo.
você vai crescer muito, 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 muito. Muito, você vai ter todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Todas as bênçãos que Deus tem para a tua casa, para a tua família. Deus vai guardar você, Deus vai cuidar de você. Ainda que um exército te cerque, você não vai temer, porque Deus vai estar contigo. Ele é a tua luz, Ele é a tua salvação. Aleluia!